Hoje é a live de número 14. Seja bem-vinda, Esmeralda. Amém? Seja muito bem-vinda. Que o Senhor Jesus vai de encontro com você. Amém? Bom, hoje nós estamos na nossa live de número 14. Olha só que bênção. Amém? E a palavra que a gente vai iniciar está em 1 Coríntios 15, 44. Então, se você pode pegar a sua Bíblia, pegue. Se não, fique em paz. Amém? Ore pelo meu filho Fernando Aparecido, ele está preso. Amém, eu vou orar no final, eu oro sim, Esmeralda. Amém? Com certeza eu vou orar, tá? Permaneça aqui na live que eu vou orar por ele. E eu já declaro, profetizo, declaro nosso decreto nas regiões celestiais de soltura em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas eu vou orar no final sim, tá bom? Então vamos lá. 1 Coríntios 15, 44. 1 Coríntios 15, 44. E a palavra do Senhor diz assim: é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Então, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. O que a palavra do Senhor está dizendo aqui? A palavra do Senhor está dizendo que quando nós morremos, amém? Quando nós deixamos este corpo físico e a partir do momento em que o Senhor Jesus toma o nosso espírito para ele, a gente morre, ali naquela terra está sendo semeado apenas um corpo natural. Este corpo que carrega a nossa alma e este corpo que carrega o nosso espírito. Só que vai ressuscitar um corpo espiritual. Então, tudo aquilo que a gente buscou no Espírito, se a gente verdadeiramente nasceu do Espírito, se a gente verdadeiramente teve o nosso DNA transformado, vai subir um Espírito, amém? Ressuscitado um corpo espiritual. E hoje o tema da nossa live é DNA de Cristo. O DNA de Cristo. Quando o nosso pai nos criou e nos colocou ali no jardim do Éden, amém? Eu falo nos criou é porque quando ele criou o homem, amém? Somos descendentes de Adão, amém? Nós viemos de um único homem, de uma única mulher. Bom dia, Damião, a paz. Que Deus abençoe 70 vezes mais a sua oferta, Esmeralda. Que o Senhor Jesus abençoe 70 vezes mais sobre você, amém? Quando o nosso pai criou o homem, né? Colocou ali no jardim do Éden, ele colocou Adão. Quando Adão foi criado, o seu DNA, ele era o DNA do céu, amém? Adão continha dentro dele uma semente incorruptível até o presente momento, amém? Ele tinha o DNA do céu, pois ainda não havia sido corrompido pelo pecado e pela desobediência. Ainda era o DNA que continha a semente incorruptível. Ainda era um DNA que não havia sido contaminado. Ainda era um DNA que não era corruptível, amém? Um DNA que só Cristo, que Deus tem, amém? Este era o DNA de Adão. O mesmo DNA que o nosso Senhor Jesus Cristo foi criado. Então, somente duas pessoas foram criadas com esse DNA. Quem que foi? Adão e Jesus, amém? Adão e Jesus foram criados com esse DNA de uma semente, um DNA incorruptível. E nós fomos feitos com as características e o DNA do Deus vivo. Só que a partir do momento em que Adão e Eva pecaram, após a desobediência de Adão e Eva, este DNA ele foi corrompido. Este DNA, ele passou a não fazer mais parte das nossas vidas. Porque a partir do momento em que Eva escutou aquilo que a serpente disse para ela, e eles comeram do fruto, eles ali geraram o fruto da desobediência, esse DNA que era incorruptível passou a ser corruptível. Amém? Então nós quando nascemos, nós, por conta do pecado de Adão, nós, por conta do pecado de Eva, fomos feitos, nascemos com um DNA corruptível. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo entender que somente Adão e Jesus nasceram com um DNA incorruptível. Após o pecado entrar dentro de Adão,
após o ato de desobediência, esse DNA que era o DNA de Deus, que era o DNA de Cristo, o DNA perfeito, incorruptível, que nada pode nos afastar, que nada poderia fazer eles pecarem, a partir desse ato de desobediência, esse DNA foi tirado de nós. Eu falo de nós porque nós somos descendentes de Adão. E a partir de então, nós começamos a nascer com um DNA incorruptível, um DNA que se corrompe, um DNA da natureza adâmica e não da natureza do Deus Pai e do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Isso aconteceu por conta de uma única pessoa, que na verdade foi Eva. Ela foi a responsável de mostrar a Adão o pecado e ele, por si só, também não esteve vigilante e caiu e comeu, desobedecendo a Deus, trazendo ali a corruptibilidade, amém? A corrupção para dentro do nosso DNA. Quando nós temos o nosso DNA corruptível, corrompido pelo pecado, a gente passa a querer fazer o quê? Somente agradar a nossa carne. A gente só quer agradar a nossa carne. Nós só queremos agradar aquilo que nos traz prazer na carne e não no espírito. Amém? E não no espírito. Nós, quando recebemos ali o DNA contaminado, bom dia, Carla, a paz do Senhor Jesus, minha linda. Amém? Nós somos levados constantemente a agradar aquilo que vai alimentar as nossas vontades, vai contaminar o nosso corpo, vai levantar o nosso ego, vai levantar o nosso orgulho, vai colocar a altivez do espírito, vai fazer, bom dia, a paz do Senhor, Laís, vai fazer com que a gente venha querer agradar somente aquilo que nos dá prazer na carne, porque o nosso DNA foi corrompido. O DNA de agradar o espírito já não existe mais. Já não existe mais. E aí, quando a gente começa a alimentar muito mais a nossa carne, a gente vai ficando cada vez mais difícil. Bom dia, saudade de ouvir as lives. Ando na correria do trabalho. Ô, Margarete, só dá no final de semana, né? Ô, Senhor, eu vou ver se eu consigo, gente, baixar as lives. É porque a plataforma ela é muito pesada. E aí eu não consigo baixar, mas eu tô fazendo de tudo para tentar baixar as lives e colocar lá na plataforma do YouTube. Se eu conseguir, amém, eu lanço todos os links lá no... Oh, meu Deus, como que é o nome? No grupo, tá bom? Assim que eu conseguir, eu vou fazer isso, tá? Para que vocês que estão trabalhando não conseguem ouvir, para que vocês possam ouvir e se edificar também, porque eu sei que é difícil, amém? Então, automaticamente, quando a gente passa a dar alimento somente para a nossa carne, a gente deixa de alimentar o nosso espírito. E a gente vai contaminando cada vez mais o nosso DNA. A gente vai contaminando cada vez mais o nosso DNA, nos afastando da presença de Deus, nos afastando daquilo que eu e você fomos criados. Porque eu quero que você entenda que até o momento em que você forjado no ventre da sua mãe, até o momento em que eu e você estávamos no céu, nós continhamos esse DNA. Nós continhamos um DNA, o quê? De uma semente incorruptível. Só que depois que rasga a madre, só que depois que a gente nasce, a gente já nasce com a natureza adâmica. É isso que eu quero que vocês entendam. E aí, é a nossa luta constante desde o ato que a gente nasce. Desde o momento em que nós temos o nosso fôlego de vida nas regiões da terra, nós estamos constantemente lutando contra este DNA de pecado, que foi imposto através da desobediência de Adão. Mas eu e você somos feitos de um DNA, de uma semente incorruptível, que é o DNA de Cristo. Só que nós precisamos buscar o resgate deste DNA. E como que a gente busca o resgate deste DNA? Nos apartando do pecado, nos apartando daquilo que quer somente alimentar a nossa carne, que quer somente alimentar o nosso ego, que quer somente satisfazer as nossas vontades e não buscar as vontades de Deus e de Cristo para a nossa vida. Nós temos que buscar estar realinhando o nosso DNA constantemente, em todo o tempo, porque isso está em nós, amém? Como diz a passagem de Efésios 4, 22, 24, amém? Vamos ler Efésios 4, 22 ao 24. E diz assim:
Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por seus desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se de novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então aqui Paulo está dizendo que aquela maneira antiga que a gente tinha de viver, que a gente foi ensinado, que os dogmas foram colocados em nós, que os nossos pais nos ensinaram, a comunidade da onde a gente vive, o nosso meio da onde a gente vive está querendo ensinar e impor em todo o tempo sobre a nossa vida. Isso a gente precisa se despir disso, deixar isso de lado, deixar os ensinamentos mundanos de lado, aqueles ensinamentos que diz que a vida é curta e eu tenho que aproveitar ela. A vida é muito curta e eu tenho que aproveitar. A vida é curta e o fogo do inferno é eterno. Nós precisamos entender isso. A vida é curta e se você quer aproveitar a vida curta que você tem aqui na terra de uma forma leviana, de uma forma sem limites, de uma forma que contamina o seu DNA, eu quero dizer para você que você é um forte concorrente a ter uma vida eterna e longa no inferno. Porque a palavra do Senhor fala o quê? Que é um sofrimento eterno, não vai ter segunda chance. Aqui a gente ainda tem a segunda chance. Nós ainda aqui estamos sendo proporcionados pela graça e a misericórdia de Deus por ter uma segunda chance. Agora é a hora de pegar essa segunda chance, de largar esse DNA corruptível que a gente teve através do pecado de Adão, que a gente vem alimentando a nossa vida, que a gente vem alimentando o nosso ego, para viver a vida santa que Deus preparou para nós. Porque a palavra do Senhor fala o quê? Sede santos como eu sou santo. Nós precisamos ser santos, só que Deus não vai enfiar a santidade dele goela abaixo na minha boca e na sua boca. A gente precisa buscar isso. A gente precisa buscar ter o nosso DNA transformado. Em nosso espírito nós já somos parecidos com Jesus. Em nosso espírito nós já somos parecidos com Cristo, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Cristo e nós precisamos alimentar o nosso coração espiritual. Por que o nosso coração espiritual? Porque o nosso coração espiritual é da onde é proveniente todo bem e todo mal. Quando a gente começa a nutrir ele com os alimentos espirituais, nós começamos a deixar a antiga natureza, a ter o nosso DNA transformado. Deus começa, amém? Deixa eu só bloquear aqui, gente. Só um minutinho. Porque senão vai começar. Espera aí. Só um minutinho, tá? Pronto. Confirmar. Pronto. Amém? Então nós precisamos buscar isso. Nós precisamos ter o nosso DNA transformado. Quanto mais a gente tiver de Deus dentro de mim e de você, quanto mais a gente buscar a presença de Deus, mais sensibilidade espiritual a gente vai ter. E quanto mais buscarmos a Deus, mais o nosso... Amém, amor, Deus abençoe. Mais o nosso Deus, o nosso DNA vai ser transformado e refinado por Cristo. As maldições hereditárias, agora eu vou chegar em algo, amém? Que vocês vão entender o porquê de muitas coisas que acontecem na vida de vocês, amém? Eu quero falar para vocês que as maldições hereditárias são acopladas no nosso DNA espiritual. E o que é as maldições hereditárias? As maldições hereditárias são os vícios. Talvez você vê na sua vida, na sua família, que sempre vai ter alguém que tem problema com álcool. Veio do seu bisavô, passou para o seu avô, passou para o seu pai, que passou para o seu irmão, que talvez passe para você, que talvez passe para o seu filho. Repreendido, amém? Mas para vocês entenderem. Isso é uma maldição hereditária. Você vê que sempre alguém da sua família passa pelo mesmo problema. Todos da sua família carregam o quê? Mulheres que não conseguem se firmar em relacionamento.
Talvez a sua bisavó casou, mas separou, aí a sua avó casou, separou, a sua mãe casou, separou, você casou e está passando por uma separação. Isso é maldição hereditária. Amém? Ai, as mulheres, sempre alguém vai morrer de alguma enfermidade, sempre alguém sofre ali com infarto. O tataravô morreu de infarto, a mãe morreu, o vô, o bisavô, a avó, e vai. Sempre morre da mesma doença. Isso tudo é maldição hereditária. Isso tudo está acoplado aonde? No DNA. E a partir do momento em que a gente faz a libertação, a cura, que busca restaurar o DNA da semente incorruptível para a semente que não é mais corrompida, isso cessa na sua vida. As maldições hereditárias são quebradas. As maldições hereditárias são colocadas para fora. As maldições hereditárias não vão mais fazer parte da sua vida e do seu DNA. Logo, o que acontece? A sua família, a sua descendência vai estar tendo um DNA espiritual refinado. Glória a Deus, aleluias. Você pode ser responsável por limpar a linhagem de toda a sua família. Você tem esse poder. Isso está na sua mão, de você conseguir limpar o DNA de toda uma geração. De toda uma geração. Isso só cabe a você. Por quê? Porque é uma decisão sua querer transformar o seu DNA. Querer ter o seu DNA transformado. Querer ter um DNA de morte para um DNA de vida. Um DNA de maldição para um DNA de bênção. De deixar de fazer que a sua família carregue um DNA de pecado para ter um DNA de santidade. Talvez você está passando ciclos na sua vida que estão acoplados ao seu DNA, porque não foi restaurado o DNA. O DNA de Deus não foi acoplado novamente no DNA da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó e assim consequentemente. Talvez você esteja passando por momentos em que você sai de um ciclo, um exemplo, maldição financeira, amém? Maldição hereditária. Eu falo porque é isso que eu passei, amém? O que acontece? Existe um espírito chamado bancarrota. Esse espírito, por mais que a pessoa ganhe dinheiro, por mais que a pessoa ela consiga... Bom dia, Pamela, a paz, amém? Bom dia. Esse espírito de bancarrota, ele age de que forma? É uma maldição hereditária. Como que ele age? A família tem muitos bens. A pessoa consegue ter muito dinheiro, ela consegue ter sempre melhores empregos, ela consegue entra muito dinheiro na mão dela, entra muito dinheiro, Deus abençoa muito, só que isso some de uma hora para outra. Tudo que a pessoa se propõe a fazer não dá certo, o dinheiro faz assim, ó. Ô meu sogro, bom dia, glória a Deus, aleluia, estou feliz em te ver aqui, amém? Jesus abençoe. Amém? A paz, Lide. A paz do Senhor, minha linda. Que o nosso Senhor Jesus te visite. Amém? Seja bem-vinda. Então, isso é um espírito de bancarrota. Às vezes a pessoa abre uma empresa. Amém? A família, o cara, um exemplo. A pessoa abre uma empresa. Essa empresa ela fica aberta por um ano. Daqui a pouco começa a vir uma falência que a pessoa não sabe de onde vem. Tava tudo bem, tava tudo ótimo, tava tudo perfeito. Só que daqui a pouco parece que vem alguma coisa e isso perde. A pessoa começa a não vender mais, dependendo se for uma loja, não começa mais a ter cliente, começa a ter dívida após de dívida e vai subindo, é uma coisa louca. Quando vai ver, tá falido. Isso é um espírito de bancarrota, que tudo que começa a fazer nada dá certo. Fica determinado tempo bem, daqui a pouco vem uma maldição, vem algo e faz com que isso não aconteça de novo. Isso é um espírito de bancarrota. E se você vai ver na linhagem, sempre vai ter alguém que passou por isso. E por que eu falei? Porque há um tempo atrás eu descobri que pela a minha área paterna, por conta do meu pai, a minha avó, a minha bisavó tinha isso, e aconteceu isso com a minha vida. Eu sempre ganhei muito dinheiro. Eu tinha uma clínica de estética, eu tinha uma sala de estética. Gente, teve mês que eu ganhava quase 8 mil reais por mês. E de repente isso fez assim, ó, buf. E eu não entendia.
Hoje eu entendo que tinha um espírito de bancarrota sobre a minha vida. Hoje eu entendo que isso fez com que eu perdesse isso, mas também Deus me mostrou que já era chegado o tempo de eu não viver mais isso, porque Ele tinha algo novo para mim, antes disso acontecer, amém? Então, o que acontece? A gente precisa quebrar, e aí depois que eu conversei com uma determinada pessoa, que é mais velha do que meu pai, e aí o Espírito Santo pegou e falou, conversa com ele sobre como era a sua avó. Conversa com ele como que era antigamente, porque o meu pai não tinha muita recordação, né? E aí ele me contou, eu falei, agora eu entendi, Senhor. Agora eu entendi o porquê que muitas coisas acontecem na vida do meu pai, na vida dos meus tios e na minha vida. Então, a partir do momento em que Deus, o Espírito Santo, me trouxe aquela revelação, eu já orei, já quebrei. Aí eu vi que as coisas começaram a mudar. Eu vi que as coisas começaram a ser transformadas. Eu vi que as coisas começaram a andar de uma forma diferente na minha vida. Porque isso precisa ser quebrado. Esse espírito maligno precisa ser quebrado. Isso a gente precisa colocar para fora do nosso DNA. Então, a partir de hoje, a partir da minha geração, graças a Deus e à misericórdia do Senhor, isso não vai mais vir sobre a linhagem dos meus filhos. Então, o meu DNA nessa parte foi restaurado. Então, os meus filhos que carregam o meu DNA e o DNA do meu esposo, né, que na verdade é o Benjamin, mas as minhas filhas que carregam o meu DNA não vão ter essa maldição hereditária por minha parte, porque foi quebrado. Eles não vão mais ter esse espírito de bancarrota na vida delas. Amém? É isso que eu quero que vocês entendam. O DNA é onde é acoplado todas as maldições hereditárias. É onde fica ali o registro de tudo aquilo que os seus antepassados fizeram de errado. Aí as pessoas pegam e falam, nossa, mas eu tenho que pagar pelo erro dos meus pelos pecados dos meus antepassados. Infelizmente é assim que Deus faz. A palavra do Senhor fala ali no Antigo Testamento. Agora eu não me recordo a passagem. Eu vou ver se eu me lembro a passagem aqui. Que ele fala que as maldições viriam. Deixa eu ver se eu acho a passagem aqui para falar para vocês. Que o pecado vai até a 4ª geração daqueles que ferem o Senhor. Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem para falar para vocês. Peraí. Porque eu não lembro de cor, gente. Deixa eu só ver aqui. Eu não lembro. Se alguém souber aí e quiser colocar, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Êxodo 20, amém? É Êxodo 20. É isso mesmo. Ó, em Êxodo 20... Êxodo 20, no versículo 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. Foi em Gênesis, ô Senhor. Êxodo 20, versículo 5. Êxodo 20, versículo 5. Aqui. Olha o que diz a palavra do Senhor em Êxodo 20, versículo 5. Não te prostrarás diante deles e nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Olha aqui o que a palavra do Senhor fala, está em Êxodo 20, é os 10 mandamentos, amém? É onde ali Deus deu a Moisés a tábua com os 10 mandamentos. Aqui no versículo 5 diz isso, não te prostrará diante deles e nem lhes prestará culto. Diante deles quem? Outros deuses. Diante deles quem? Diante do pecado, diante de outras coisas que não são Deus, amém? O Senhor fala que quem faz isso, o Senhor vai vir com a mão dele, amém? Sobre essa família, porque ele é um Deus zeloso e ele castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que desprezam a Deus. Então isso é forte, só que também no versículo 6 diz o quê? Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Olha como você tem o poder de trazer bênção até 1000 gerações após você. Vocês estão vendo como que Deus faz?
É assim que Deus trabalha. Só que eu e você, nós precisamos nos posicionar. Eu e você precisamos buscar em Cristo ter o nosso DNA, que era incorruptível, para ser novamente incorruptível. Um DNA que foi contaminado no Éden, e hoje ele não é mais contaminado através do nosso posicionamento, para que a gente possa abençoar até 1000 gerações após a nossa. Porque se os nossos antepassados pecaram fazendo pactos, porque o que acontece, gente? Antigamente, o povo mais antigo, eles tinham muitas práticas, assim como hoje, amém? De fazer o quê? De fazer trabalhos, arriamentos. Muitas pessoas conseguiram bens, terras, através do quê? De derramamento de sangue. Existem muitas pessoas, os antigos, que faziam o quê? Que eles queriam uma terra e eles iam e matavam as pessoas para tomar posse da terra, que eram os poceiros. Isso é maldição hereditária. Muitas pessoas têm muitos bens, mas queridos, de forma lícita. Foi através de derramamento de sangue, foi através de pactos de sangue, foi fazendo orações para fazer com que outras pessoas morressem. Isso tudo é maldição hereditária e vem no DNA e vem sobre as nossas vidas. Vícios, divórcios, ser maltratado por pai, por mãe. Tudo isso é maldição hereditária, porque eles perderam o foco, eles deixaram de viver o que estava aqui nos 10 mandamentos, eles adoraram outros deuses, eles buscaram algo que só poderia ser encontrado em Deus, porque Satanás, ele é astuto, ele sabe que o Senhor, ele abençoa, ele sabe que o Senhor, ele dá, a partir do momento em que você está buscando em obediência, a partir do momento em que você não busca outros deuses, a partir do momento em que você não peca, a partir do momento em que você busca estar diante do Senhor da forma como tem que ser. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus não é um Deus maldoso, Deus não é um Deus tirano. Só que a gente precisa andar de acordo com a palavra do Senhor. E foi o que eu falei aqui ontem. As bênçãos do Senhor, elas vêm atrás da gente. A gente não precisa correr atrás das bênçãos. Quando a gente está em Cristo, tendo o DNA dele na nossa vida, a gente não precisa mais correr atrás das bênçãos. As bênçãos correm atrás de vocês. E, gente, eu tenho recebido tantos testemunhos que vocês não fazem ideia das pessoas que estão vindo aqui na live, que estão buscando. É porque está na live? Não é porque está na live. É porque elas decidiram buscar Deus por quem Ele é e não pelo que Ele pode dar. É porque elas decidiram viver a palavra, deixando de ter uma vida de pecado, buscando ter encontro todos os dias com Deus. O que é santidade, Michele? Santidade é você se relacionar com Deus todo dia. Santidade é você decidir, você abrir mão daquilo que te contamina todo dia. Não é para você virar a quarta pessoa da Trindade. Não é para você ser quase um semicristo. Não é isso, porque isso é impossível. Mas é você se relacionar todos os dias com Deus. E quando nós nos relacionamos todos os dias com Deus, quando nós temos comunhão com o Senhor, com o Deus Pai, com o Deus Filho e o Deus Espírito todos os dias, nós estamos alinhando o nosso DNA com o DNA de Cristo. O seu DNA, que era um DNA de corrupção por conta do pecado e da queda do Éden, já não é mais esse DNA, já passa a ser o DNA de Cristo. Aquele DNA que era da natureza adâmica já não vai mais fazer parte de você. E o que vai fazer parte de você? O DNA de Cristo. E como é o DNA de Cristo? É um DNA de santidade, é um DNA de amor, é um DNA que consegue ver os outros com a visão e a ótica de Deus. Quando a gente tem a visão de Cristo, quando a gente tem o nosso DNA transformado, a gente começa a enxergar o outro com os olhos de amor, com os olhos de Cristo, da forma como Cristo vê as coisas e não como nós vemos. Porque se a gente vai ver, se a gente ainda está vendo o outro com os nossos olhos, a gente ainda não teve o nosso DNA realinhado. Se você vê o outro e ainda julga o outro, você ainda não teve o seu DNA corruptível, transformado. Você ainda está com o seu DNA contaminado. Você ainda não absorveu o seu DNA de Cristo. Por mais que você já tenha entregue a sua vida a Jesus, por mais que você já se batizou, por mais que você está há 50, 70 anos no Evangelho, se você ainda tem na sua boca
a trave que faz você julgar o seu irmão, você ainda não teve o seu DNA transformado. Nossa, Michele, é forte? É. Porque o julgamento não está na minha vida e não está na sua vida. Eu e você não temos o direito de julgar ninguém. Só existe um que faz isso, é Cristo. Só existe um que vai julgar todos no grande dia, é o nosso grande eu sou. Nós não temos o direito de julgar ninguém, nós não temos o direito de lançar pedra contra ninguém. E eu quero convidar vocês, eu não sei se eu tenho esse livro, mas tem um livro que ele é muito bom, e ele fala, em meu lugar, o que Cristo faria. E a gente precisa todos os dias se colocar na posição. Se a gente está passando por alguma situação, talvez de afronta, talvez você não tenha culpa de nada, qualquer coisa, e você precisa ter alguma atitude, faça assim, Senhor, em meu lugar, o que o Senhor faria? Diante dessa situação, Pai, porque eu não quero mais ter um DNA de corrupção, eu não quero mais ter um DNA de julgamento, eu não quero ter mais um DNA que me condena, eu não quero mais ter um DNA que me leva para longe da Tua presença, eu não quero mais contaminar o meu DNA espiritual, eu quero fazer aquilo que o Senhor faria, então me ajuda, Senhor, na minha situação, como o Senhor agiria. Eu tenho certeza, meu irmão, eu tenho certeza, minha irmã, Deus vai falar com você. E você não vai mais agir de forma impetuosa, você não vai mais ferir outra pessoa, você não vai mais vir com palavras de acusação, palavras de afronta, porque você vai estar moldando o seu DNA. Moldando o seu DNA. Nós precisamos refinar o nosso DNA, porque foi como a palavra que eu li, a primeira passagem em 1 Coríntios 2,14, é isso? 15:44. 1 Coríntios 15:44. Diz o que quando eu li? 1 Coríntios 15:44. Vai dizer o quê? O corpo é semeado. Não, perdão. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Quando a gente busca refinar o nosso DNA, a gente tem a certeza que a gente vai morrer. A gente tem a certeza, amém? Porque nós não ficamos para semente. Mas o que vai brotar, o que vai nascer nas regiões celestiais é um corpo espiritual com o DNA de Cristo verdadeiramente. Com o DNA de Cristo, de uma semente incorruptível, de uma pessoa que entendeu que ele precisava ter o DNA dele transformado. Que ele precisava ter o DNA dele livre do pecado, que ele precisava ter o DNA dele refinado. E é muito lindo, é muito gostoso quando a gente se coloca na presença de Deus e fala, Pai, eu quero que o Senhor limpe o meu DNA e eu quero ter o seu DNA, Pai. Quando a gente pede isso, eu falo por experiência própria, gente. Quando eu me coloquei a primeira vez diante do Senhor e eu falei, Senhor, eu quero ter o meu DNA transformado em Ti, irmãos, a gente começa a ver o outro com mais amor. A gente começa a ver o outro que nos aponta com mais amor. Às vezes, os meus filhos, o meu esposo, existem algumas situações na minha vida, né? Que por eles eu não faria algumas determinadas coisas. E eles falam, mãe, você ainda é tonta. Eu não sei por que você faz isso. Mas eu não consigo falar não para a pessoa. Por mais que eu sei que a pessoa... Mas é porque Deus está me forjando tanto na presença dele que eu consigo ver a pessoa com os olhos de Cristo. E eu falo, mas ela está precisando de ajuda. Ela está perdida. A visão dela está só na terra. Por mais que é uma pessoa que já se batizou, por mais que é uma pessoa que conhece a palavra, ainda está presa às coisas desse mundo. E eu não consigo não fazer o que ela me pede. Não está me ferindo, não me causa dano nenhum. Eu quero que vocês entendam que não me causa dano nenhum. Mas é porque, gente, a pessoa está perdida. E quando a gente tem o DNA de Cristo correndo nas nossas veias, é difícil, porque você vê com os olhos de amor. Você vê a pessoa como Cristo está vendo. E eu consigo ver ela da forma como Cristo está vendo. Eu falo, não, ela precisa de ajuda. Infelizmente, ela ainda está perdida. E ela não quer mudar. Ela não consegue mudar. Porque eu sei que
que ainda tem coisas que precisam ser tratadas nela, mas as pessoas não conseguem enxergar, porque não conseguem ver com a visão de Cristo, não conseguem ver com os olhos do Espírito. Então, quanto mais a gente busca ter o nosso DNA forjado, eu quero falar para vocês que a gente vai ficando cada vez mais sensível no Espírito. Eu quero falar para vocês que o amor de vocês pelas vidas das pessoas vai aumentar, porque é o DNA de Cristo, é o DNA de Deus. Eu e você somos feitos com este DNA. Só que através do pecado, Deus, eu preciso fazer o que o Senhor quer. Amém? Vai fazer, Esther. Amém? Quando a gente começa a buscar o DNA de Cristo verdadeiramente, dentro de ser verdadeiramente como Cristo é, a gente traz a natureza que Deus nos criou, porque nós fomos feitos com esse DNA. Eu e você fomos criados com desse DNA. Quando nós estávamos nas regiões do céu, que Deus nos formou, que Deus pegou e falou, hoje eu vou fazer a Esther. Hoje eu vou pegar a Esther, eu vou moldar ela, eu vou colocar nela o meu DNA. Ela vai ser assim, ela vai ter o cabelo assado, ela vai ter o olho castanho, não sei o que. Ele colocou esse DNA dentro de você, o DNA de Deus dentro de você. Só que a partir do momento em que rompeu a madre, nós nascemos com o DNA contaminado. E aí passou a nossa busca a ter esse DNA que a gente foi feito de volta. E só cabe a mim e a você buscar isso. Não cabe ao meu esposo, não cabe aos meus filhos, não cabe ao meu pastor, não cabe à minha pastora, não cabe à minha mãe, não cabe ao meu pai, não cabe a ninguém. Cabe a mim. Cabe a mim me encontrar nesse DNA. E eu quero falar para vocês que todas as vezes em que você busca ter o seu DNA restaurado, Deus, Ele restaura. Ele restaura o seu DNA. E eu quero falar para vocês que uma das formas de você restaurar o seu DNA é ceando com o Senhor. É ceando com o Pai. Quando nós fazemos o ato da ceia, quando nós nos alimentamos da ceia de Cristo, a gente come do corpo do Senhor e bebe do seu sangue. Ali nós estamos além de reafirmar a nossa aliança com Ele, além de reconhecer que Ele é o nosso único suficiente Salvador, além de reafirmarmos o pacto que temos com Ele de santidade, Ele coloca em nós tudo aquilo que Ele carregou, o DNA espiritual de Cristo. Faz mais ou menos 6 anos que eu venho orado todos os dias. Agora eu não oro tanto, mas eu orava todos os dias. Senhor, me ensina a ver as pessoas como o Senhor vê. Me ensina a ver as pessoas como o Senhor enxerga. Me ensina a ver as situações do qual o Senhor enxerga. Todas as vezes eu conseguia? Não, eu não conseguia. Todas as vezes eu conseguia me comportar como Cristo se comportava? Não, eu não conseguia, porque isso é por tempo. Eu vou falar para você que não é do dia para a noite. Eu quero falar para você que não é do dia para a noite, porque a gente tem uma vida. Eu vou fazer 41 anos. Então imagina o tempo de corrupção, de pecado. Fazem 15 que eu sou convertida. Desses 15 eu passei 4 desviada. Não tem como. É a mesma coisa aquela pessoa que está buscando emagrecer. Eu sempre falava isso quando eu atendia minhas pacientes. A pessoa, ela passou 1 ano enchendo o pandu de tudo que não devia. 1 ano fazendo tudo que não era para fazer. Bebia, ficava com aquela barriga de chope, comia mais do que tudo, não conseguia comer um pão, comia a padaria toda. Aí a pessoa chegava na clínica e falava, eu quero perder. Principalmente na época do verão. Era o que mais acontecia. Mulheres. E é assim que todo mundo faz. Amém? A pessoa chega lá, o verão começa dia 21 de dezembro. A pessoa chegava lá na clínica. Eu ficava indignada. Dia 15 de novembro, quando sai a primeira parcela do 10º. Eu preciso perder 10 quilos até o Natal. Aí você vai pesar a balança, você vai fazer a anamnese, você vai ver como que a pessoa tem a vida. A pessoa empanturrou o pandu os 10 meses antes e quer que faça um milagre, quer que a esteticista faça um milagre.
dentro de 20 e poucos dias, 30 dias. Gente, a mesma forma é o espírito. Não é assim. Não é do dia para a noite. Nós contaminamos o nosso DNA desde o momento em que nós nascemos. Não é do dia para a noite que a gente vai conseguir fazer isso. Não é no dia para a noite. Mas eu quero falar para você que se você estiver disponível e deixar Deus trabalhar, isso vai ser transformado. Só que não desista. É fácil? Não, não é fácil, porque a palavra fala o quê? Que nós estaríamos lutando dia e noite e dia contra os principados, potestades e dominadores do mal. Nós não estamos lutando contra o homem, nós não estamos lutando contra a mulher, nós não estamos lutando contra a pessoa que carrega o problema em si, não. Nós estamos lutando contra aquilo que faz com que as pessoas ajam desse jeito. Logo, Satanás não vai querer que eu e você tenham o nosso DNA restaurado, porque ele sabe que a partir do momento em que a gente conseguir restaurar o nosso DNA, ele não vai ter mais poder, ele não vai ter mais legalidade, ele literalmente perdeu uma vida, literalmente ele vai ter que caçar alguma brecha de alguma forma, usar alguém para fazer feitiço, para lançar qualquer coisa, para vir tocar eu e você, porque não tem como, gente, não tem como. Vai ter opressão? Vai ter opressão. Vai ter guerra? Vai ter guerra. Mas Satanás não toca. Quem tem um DNA incorruptível, Satanás não toca. Porque sabe quem é em Cristo Jesus. Essa pessoa sabe quem ela é em Cristo. Essa pessoa, ela sabe que ali pode aparecer a oferta que for. Pode aparecer o que for. Ela vai ter discernimento de espírito. Ela vai falar, opa, isso não é de Deus. Isso aqui vai fazer eu pecar. Isso daqui vai me tirar do problema. Vai me levar para problema. Porque você tem o DNA de Cristo dentro de você. E o DNA de Cristo, ele cheira, ele sente a presença do maligno de longe. E o maligno não suporta o aroma de Cristo. O maligno, ele não suporta a presença de Deus. O maligno não suporta estar dentro da casa de um crente que é comprometido com a palavra. O maligno não fica dentro da casa de um crente que é comprometido em ficar fora do pecado. Não, é impossível. Porque ali exala o cheiro do Senhor. Ali exala o perfume de Cristo. Porque você está buscando alimentar o seu DNA espiritual. O DNA do qual você foi forjado. O DNA do qual eu e você fomos feitos pela mão do nosso grande Criador. Você só precisa fazer o quê? Decidir ter esse DNA resgatado. Michele, não é difícil, não é fácil, não é fácil, mas eu quero falar para você que em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Você não vai estar sozinho nessa, você não vai estar sozinha nessa. Deus só está esperando uma palavra sua. Pai, realinhe o meu DNA. Pai, eu quero ter o meu DNA de Cristo, o meu DNA do meu Abba Pai correndo nas minhas veias. É essa oração que você precisa fazer. Pai, eu quero ter o meu DNA incorruptível de volta. Pai, eu quero ser como o Senhor é. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero agir como o Senhor age. É assim que a gente precisa pedir. E Deus vai fazer porque Ele tem prazer. Você acha que se Deus vê um filho dele pedindo para ter o DNA dele de volta, Ele não vai dar? Vai! Ele vai dar. Ele vai dar porque Ele está ansiando por isso. Ele sabe que no dia em que você for enterrado no corpo, em terra aqui, o seu espírito vai subir com o espírito de um DNA incorruptível. E você vai adentrar a Nova Jerusalém e Ele não vai falar para você, apartai-vos de mim porque eu te conheço. Não, Ele vai falar, filha, vem, porque eu vejo o quanto você fez. Eu vi o quanto você buscou para estar na minha presença. Eu vi o quanto você buscou para ter o meu DNA dentro de ti. Vem e se aceita. Vem e se aceita comigo. Ceia comigo porque tem um lugar preparado para você na minha mesa. Vem e se aceita porque eu vou te levar a você ver a sua morada celestial. Então Ele quer que você tenha o seu DNA transformado. Mas é você que tem que querer. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas não é impossível. Deus não dá nada impossível, porque sozinho nós não conseguimos fazer nada. Agora, se você tem Cristo Jesus na sua vida e agindo por você, meu irmão, pode vir o capeta que for, o mais encardido do Satanás que tiver, Deus vai tacar fogo do céu e vai queimar ele. Só que você precisa tampar todas as suas brechas. Só que você precisa decidir viver, literalmente buscar ver com os olhos de Cristo.
olhar com os olhos de Cristo. E eu quero falar para vocês que quando a gente pede para ter o olhar de Cristo, as pessoas vão começar a olhar para você na rua de uma forma diferente. As pessoas vão começar a ver Cristo através de você. As pessoas vão começar a te encarar na rua. Aqueles que carregam capiroto vai ficar de cara feia. Eu falo isso porque eu e meu marido, a gente passa isso. Às vezes a gente tá andando na rua, as pessoas param assim, e eu e meu esposo fica, gente, mas o que tá acontecendo? Por que a pessoa tá me encarando? Às vezes eu fico com medo. Às vezes eu tenho medo, porque a pessoa, ela fica assim, sabe? E às vezes é homem, é mulher, é criança. E aí eu falo pro meu marido, eu falo, meu Deus. Uma vez a gente estava numa igreja e uma pessoa passou e ela pegou e ficou assim, olhando pra cá. Já pessoas me encarando também quando eu saio da igreja. É isso, Damião, porque você está exalando a presença de Cristo. As pessoas começam a ver você como Cristo. As pessoas ficam assim, admiradas, encantadas. Uma vez eu estava na igreja e a pessoa passou e ela ficou assim. E aí ela passava, ela virava e eu falava pro meu marido, eu falava, meu Deus, ela vai querer entregar algum manto. Por que essa mulher não volta aqui? Por que ela não volta aqui? Só que aí ela não passou. E aí depois Deus pegou e falou. É porque vocês carregam algo grande. E todo lugar que a gente vai, as pessoas falam, meu Deus, o que Deus tem com vocês é grande. O que eu vejo em vocês é grande. Só que ninguém consegue explicar o que tem. E eu quero falar isso para vocês. A luz de Deus contagia as pessoas. As pessoas não vão conseguir explicar. Talvez as pessoas vão começar a olhar para vocês e vai falar, meu Deus, tem algo diferente em você que eu não consigo explicar o que é. Tem algo diferente que eu vejo através de você que eu não tenho... Eu não consigo entender o que é. Mas elas vão falar assim, mas é algo muito grande. Quem que é grande? É Deus. Quem que é grande? É Jesus. Glória a Deus, sogro. Aleluias. Aleluias. As pessoas reconhecem. As pessoas vão começar a reconhecer. E é isso que Deus quer. E é isso que Deus quer. Deus quer que eu e você sejamos vistos dessa forma. Um dia eu estava no mercado e uma mulher de outro ministério me entregou algo. Olha que lindo! Deus conecta os espíritos. Um espírito testifica outro espírito. Um espírito testifica outro espírito. O povo de Deus, eles vão se alinhando. Aqueles que estão perdidos começam a se achegar a nós para querer ter aquilo que a gente carrega. Então saiba que depois que vocês passarem por esses 50 dias, amém? E quando vocês passarem por esses 50 dias, e quando olha com olhar de ira, é o diabo reconhecendo o poder de Deus em você. Exatamente, é isso. Eu falo pro meu marido que às vezes a gente vê aquelas pessoas, né? Principalmente moradores de rua, não que eles tenham nada, mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu. E eu vou testemunhar isso para vocês. Há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu fui no mercado. E aí eu tava esperando o ônibus. E ali, olha só o que aconteceu, gente. Eu vou contar esse testemunho. Tenho passado muitas perseguições. É porque você tá no caminho certo, sogro. É porque o Senhor tá no caminho certo. O Senhor não tá se contaminando com as maldades deste mundo, contaminando com os pratos que Satanás tem colocado. E o Senhor vai ser perseguido. E sogro, é o que eu falo pro meu marido, é o que está sendo ministrado aqui, é o DNA. Então o meu marido tem o seu DNA, sogro, de levar o confronto. O Senhor também tem a unção de Jeremias, de levar o quê? De levar o confronto para dentro das igrejas do que o povo está fazendo errado. Então meu marido herdou isso do Senhor. Gente, o meu sogro, ele é pastor, amém? E ele tem a mesma visão de lutar contra o pecado, então ele é sempre muito perseguido, assim como meu marido também é. Então vocês entendem a coisa do DNA? Vocês entendem como que é o DNA? É assim que Deus faz. E nesse testemunho, o que aconteceu? Eu estava passando ali e fui esperar o ônibus. E existe uma mulher sentada. Amém? E ela era uma moradora de rua, ela estava bem suja. E aí eu vi que ela não estava normal. Eu falei, ela não está drogada e ela não está bêbada. Ela está com um demônio. Um demônio não, era uma legião.
Ali, meu irmão e minha irmã, eu vou falar pra vocês, eu não sou a Super Maravilha não, tá? Mulher Maravilha não. Não é porque eu expulso capeta, que já faz mais de 7 anos que eu mexo com isso, que a gente não fica abalado não. Porque ali eu não tinha ninguém, era só eu e Deus. Porque o povo da rua não entendeu o que estava acontecendo. Aí eu passei, e aí eu ia sentar do lado dela. Aí eu falei, mano, eu não vou sentar do lado dela, porque essa mulher, ela vai endemoniar, velho. Eu tenho certeza que ela vai endemoniar. E aí eu peguei e sentei do outro lado. O que ela fez? Ela pegou, ela levantou e veio, jogando o corpo assim. E ela começou a fitar dentro do meu olho. Ela começou a fitar dentro do meu olho e me seguir. Ela sentou do meu lado. Tinha um banco vazio. Ela sentou do outro banco. E ela virou e colocou as pernas e ficou assim, olhando pra minha cara. E me fitando. Eu falei, sangue do cordeiro. Aquilo, eu vou falar pra vocês, me gerou um medo. Eu fiquei com medo na hora. Aí eu peguei e comecei a orar em línguas. Eu falei, Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quer fazer agora? Agora é só eu, o Senhor e os anjos. Que se essa mulher começar a se endemoniar aqui, vai ser um rebosteio no meio desse terminal. Eu não sei o que o povo vai achar. Vão chamar a polícia pra mim falando que eu tô espancando a mulher. Senhor, eu entrego agora nas suas mãos. E orando em espírito. E guerreando no espírito. E ela começou a ficar assim, E começou a falar umas coisas que eu não conseguia entender o que ela estava falando. Mas teve umas palavras que eu entendi. Ela falou, é forte. Ah, você tá aí, tá? E começou a falar, é forte. E não sei o que, vou pegar. E não sei o que, eu orando, eu guerreando, eu orando, eu guerreando. Eu não conseguia olhar pra ela. Até que teve uma hora que o Espírito Santo falou comigo, falou, olha pra ela e encara ela. Na hora que eu levantei a minha cabeça e eu encarei ela, eu acho que saiu fogo do meu olho. Porque ela pegou e fez assim, aí ela levantou, saiu e foi embora. Mas o capeta, ele vai reconhecer quem você é em Cristo. O capeta, ele vai reconhecer quem você é em Cristo. Ela poderia ter sentado em qualquer outro lugar. Existiam outras pessoas ali. Ela foi sentar do meu lado. Ela foi ficar me encarando. Ela foi ficar falando coisas para mim. Até o momento em que eu estava ali orando, e o Senhor falou, eu estou contigo. Existem anjos com você. Não tenha medo, porque o medo alimenta eles. Não tenha medo, eu sou contigo e você sabe quem você é em Cristo. Na hora que ele falou, levanta a sua cabeça e encara ela e mostra quem você é diante de Deus, ela levantou, ela pegou e ficou assim, o olho dela arregalou, aí ela pegou, levantou e depois ela ficou olhando para trás. Então, isso é reconhecimento do poder que tem em você, de Cristo Jesus. É a Michele? Não, de forma alguma. A Michele estava se morrendo de medo. A Michele, por mais que trabalha com isso todos os dias, libertando cão, tirando o cão do povo, ela ficou com medo. Porque ele vai trazer muitas vezes o medo para a gente. Ele vai querer, às vezes, fazer com que esse DNA seja abalado, fazer com que essa intimidade seja questionada, abalada, porque ele sabe que o medo alimenta eles. E eu quero falar para você, se você tem medo de algo, em nome de Jesus, eu declaro que esse medo está sendo quebrado, anulado agora na autoridade do nome de Jesus, porque o medo é alimento dos demônios, eles se alimentam do medo. Eu não sei se vocês já assistiram aqueles Monstro S.A., aquilo ali é um desenho, ok? Mas ele é uma representação perfeita do mundo espiritual. Aqueles monstros que iam no quarto das crianças levar os monstrinhos para eles gritarem de medo, eles precisavam recolher os gritos de medo das crianças para alimentar os outros monstrinhos. É exatamente assim que acontece, tá? Muitas vezes os desenhos, eles são feitos de forma sem querer, mas é a representação do mundo espiritual. A gente só precisa ver com os olhos espirituais. Aquilo ali é real. O medo alimenta todos os demônios. Então você precisa hoje largar a mão do medo. Não fale, eu tô com medo. Eu tô com medo do meu marido me deixar. Eu tô com medo da minha filha se perder. Eu tô com medo disso acontecer. Eu tô com medo. Não fala que você tá com medo. Porque quando você lança essa palavra, eu tô com medo, nas regiões celestiais, o demônio envia o capiroto, o chefe, as potestades, amém? Porque existem hierarquias que não vão ser elas. Eles vão falar, ali naquela casa existe uma pessoa com medo. Você é responsável por ir lá e fazer esse medo crescer, porque a gente precisa alimentar o nosso reino. É assim que funciona.
Então não fala que você está com medo. Usa qualquer outra palavra. Senhor, eu estou com receio. Senhor, eu estou com uma angústia. Mas não fala, não declara nas regiões celestiais que você está com medo. Porque se você parar para pensar, todas as vezes que você fala que você está com medo de algo, esse algo acontece. É ou não é? Pelo menos comigo é. Nossa, eu tô com medo de sei lá, cortar a luz. Ah, filho, não dá 2 dias. Os caras da Enel estavam lá. Porque a gente passou por um momento muito difícil da nossa vida, amém? Não fale que você tem medo de algo. Deixa na sua mente. Porque a gente vai sentir medo, é normal. Mas deixa na sua mente. Não fala com a sua boca. Porque o problema tá no falar. Tá no declarar. É no sopro. Porque quando Deus fez o mundo, ele falou com o falar. Então quando a gente declara e a gente fala, a gente torna aquilo dá vida aquilo. Aquilo torna vida. E aí você dá legalidade para Satanás vir e fazer aquilo que você tá com medo. Então não fale que você tá com medo de algo, de alguma situação. Guarda para você. Por mais que você esteja com medo, guarda para você, não fala. Senhor, tô com receio disso, me ajuda, Pai, tira esse sentimento. Porque se você falar, é quase certeza que vai acontecer. E aí você vai ter que guerrear. Aí você vai ter que entrar numa batalha para tirar disso. Amém? Eu quero falar para vocês que hoje vocês lancem um decreto nas regiões celestiais sobre o DNA de vocês, amém? Isso é um ato profético. Eu já vou encerrar aqui. Lancem um decreto nas regiões celestiais sobre o seu DNA espiritual. Lancem esse decreto, amém? Ai, como que eu faço esse decreto, Michele? Como que eu lanço um decreto sobre o meu DNA? Eu coloquei um exemplo aqui, o que eu coloquei, amém? Sobre a minha vida. Eu coloquei algo do que eu já pedi para Deus, para vocês terem uma noção. Você pode falar assim, Senhor, eu declaro, eu profetizo no meu DNA espiritual, sendo agora transformado, Pai. Peraí, gente, eu não sei porque que meu celular tá... Deus abençoe sua vida, vou dar mais gostei da palavra. Amém, glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que o Senhor Jesus abençoe você, amém? Que o Senhor Jesus te acompanhe neste sábado, que você tenha uma presença do Senhor de forma palpável, amém? Que o Espírito Santo te acompanhe, amém? Glória a Deus, aleluias, fico feliz em saber, amém? Oro sim, Cauã, só vou encerrar aqui que eu oro por todos, tá? Vou orar por todas as famílias, vou orar por todos. Bom dia, amém, amém, amém. E como que vocês vão declarar como que vocês vão fazer esse decreto? Vocês podem falar assim, coloca tudo que você quer no seu DNA. O que você quer no seu DNA? Eu já fiz assim. Senhor, eu declaro e profetizo no meu DNA como sendo um DNA de leoa. Por que um DNA de leoa? A leoa, ela guarda. A leoa, ela protege o leão. Ela protege a sua maná, os seus filhos. A leoa, ela não tem nada que abale a leoa, ela dá sua vida, amém? Por aqueles que ela ama. Então eu lancei esse decreto, um DNA incorruptível, um DNA que vai estar alinhado com o coração à presença de Deus. Você fala o que você quiser no seu DNA. Senhor, eu quero o meu DNA, Pai, fortificado em Ti, que eu veja como o Senhor. Eu não sei o que você tem. Peça para o Espírito Santo te dar as palavras. Eu coloquei algumas coisas que eu lancei como uma dica para vocês, mas profetizem sobre o seu DNA, profetiza a restituição do DNA de vocês, amém? Em nome de Jesus, tudo que vocês querem, em nome de Jesus, no seu DNA vocês podem pedir. Peçam porque Deus vai fazer. Peçam porque Deus vai restituir. Peça porque Deus anseia por isso. Ele tem aguardado ansiosamente o dia em que vocês querem ter o DNA novamente restituído. O DNA de filha, o DNA de princesa, o DNA de príncipe. Ai, mas eu sou princesa? Sim, você é princesa. Eu sou príncipe? Sim, você é príncipe. Porque você é filho do rei. Logo, quando você é filho do rei, não esqueça, você tem um DNA de rei, de rainha correndo nas suas veias, de princesa, de príncipe. As bênçãos vão começar a vir sobre você. As coisas que o Senhor tem preparado para você vai vir, porque você está tomando o seu DNA de filha de volta.
Você foi feito com o DNA de Deus. Você foi feito com o DNA do Pai. Um DNA que não se contamina. Um DNA que não se prostra a Baal. Um DNA que não vende a sua unção por um prato de lentilha. Um DNA que não se aceita viver no sistema de corrupção religioso. Um DNA que não aceita viver menos daquilo que Deus tem para você. Um DNA que não aceita que Satanás venha fazer bagunça dentro da sua casa. Um DNA que não aceita que seus filhos se percam em meio ao pecado. Um DNA que não aceita que seus filhos venham se perder em meio às drogas. É esse DNA que Deus tem na sua vida. Você foi feita por isso. Você foi feito com isso. Você só precisa buscar restituição. Você só precisa buscar restituição. E hoje é o dia que o Senhor escolheu para que vocês tivessem esse entendimento e buscassem por essa restituição. Eu quero falar algo para vocês. E eu já quebro todo o espírito de religiosidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para encerrar, eu quero que vocês saibam algo. Existe a Santa Ceia. Amém? Que a gente come na igreja, que a gente se alimenta, a Santa Ceia, e existe a ceia. Eu quero falar para vocês, eu e meu esposo, nós ceiamos todos os dias. Eu falei bem a diferença da Santa Ceia e da ceia, amém? Eu e meu esposo, nós ceiamos todos os dias. Todos os dias, às 3:00 da manhã, nós ceiamos. Por que, Michele, que você ceia todos os dias? Porque eu estou afirmando todos os dias que eu tenho comunhão e eu reafirmo e eu coloco a aliança que eu tenho com Cristo todos os dias. E eu quero falar para vocês que isso é um alimento espiritual e isso faz o seu DNA espiritual ser ativado. Isso é uma arma poderosa. A partir do momento em que você ceia todos os dias, ceiar todos os dias faz o inferno reconhecer que você é uma filha legítima, que você é um filho legítimo. Ah, mas se eu não sei, eu não sou. Não, não é nada disso. Não distorce o que eu estou falando. Em nome de Jesus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que você está lançando nas regiões celestiais algo que Satanás está vendo. Eles todos os dias estão aliançados e sentados à mesa de Deus. E isso ativa o DNA. Porque a gente lança decretos. Senhor, eu coloco, Pai. Porque assim, como que você ceia? Eu vou explicar para vocês. Não precisa de nada surreal. Você pode pegar um pedaço de pão, uma bolachinha, qualquer coisa que você tenha, um suco de uva, pode ser tangue, pode ser qualquer suco de uva. Às vezes, quando a gente não tinha, a gente ceiava com água. Vamos quebrar o espírito da religiosidade, amém? Mas o que eu estou ensinando para vocês vai fazer vocês quebrarem cativeiros, vai fazer vocês terem um DNA de vocês restaurados. Vocês vão ver como Deus vai trabalhar na vida de vocês. E eu estou falando mais uma vez, não é a Santa Ceia, é a ceia. O Senhor ceiava com os seus discípulos, amém? Então vamos lá. Como que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço de pão, um suco de uva, e você vai consagrar ali. Senhor, eu consagro agora, Pai, esses elementos aqui, declarando, Senhor, que este pão, Pai, é o corpo de Cristo, e esse suco é o suco é o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Pai, eu declaro, Pai, que quando eu comer deste pão e beber deste cálice, eu estarei sendo lavada, remida dos meus pecados. Pai, eu estarei, Senhor, alimentando o meu espírito, Pai, em Ti. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que eu vou estar sendo conectado, corpo, alma, mente e espírito. Eu declaro o DNA de Deus agindo, Senhor, entrando em cada átomo do meu corpo, em cada molécula do meu ser. Pai, em nome de Jesus, destronando tudo aquilo, Pai, que me afasta da sua presença. E o Espírito Santo vai te trazer as palavras. Quando eu estou no período de jejum muito grande, que nem agora eu estou no período de 70 dias de jejum, eu ceio. Às vezes o Senhor me leva a ceiar 2 vezes ao dia, porque quando eu estou com muita fome, eu vou me alimentar do cordeiro, eu vou me alimentar do corpo. Eu falo, Senhor, eu vou ceiar. O Espírito Santo fala, vai ceiar. Eu coloco. Gente, mas também é um pedacinho para quem está em jejum, tá? Não é o pão todo. Porque senão também é um pedacinho. Aí você pega e fala, Senhor, eu venho agora, Pai, me apresentar diante de Ti, Senhor. Que o Senhor seja o meu alimento. Que o Senhor venha alimentar o meu espírito e constantemente, consequentemente, Senhor, a minha carne. Porque, Pai, eu estou sentindo, está afligindo. E eu tomo o suco. Gente, eu sinto uma força para continuar o jejum até a hora e às vezes prolonga, porque eu estou me alimentando disso.
Eu estou me alimentando disso. Pega uma passagem que fala da Santa Ceia, lê antes e vai ter comunhão com o Senhor. Vai ter comunhão com o Senhor. É a ceia, não é a Santa Ceia. Eu quero deixar isso muito bem diferenciado. Não tem problema nenhum você ceiar todos os dias, 3 vezes ao dia. Existem pessoas que passam por um processo de restauração sexual, que são libertos de vício de pornografia, de vício de droga, de vício de prostituição, porque ceiam todos os dias. Para quem está no grupo, eu vou colocar, amém? Para quem está lá no grupo, eu vou colocar um PDF da pastora que Deus trouxe essa revelação para ela, amém? Está tudo no embasamento bíblico. Eu nunca vou trazer algo aqui para vocês que não seja de acordo com a palavra do Senhor, amém? E eu vou colocar lá esse PDF que fala sobre a ceia, amém? Sem contar que a ceia muda completamente sua visão espiritual, seu emocional e sentimental. Exatamente, é isso mesmo. Muda tudo. A partir do momento em que nós ceiamos, que eu e meu esposo, a gente começou a ceiar todos os dias com a nossa pastora, e até sem ela também, quando nós aprendemos isso, a nossa vida espiritual é surreal. A gente começou a viver o novo do Senhor, assim, aí a níveis profundos da presença de Deus. A gente começa a ver tudo de outra forma, porque você está todos os dias realinhando quem você é em Cristo, reafirmando nas regiões do inferno quem você é em Cristo. E depois você vai ter a sua ceia com a sua igreja, amém? Com o seu pastor, amém? Mas isso não é pecado. Porque, gente, eu quero falar uma coisa para vocês que é errado. E eu acredito que Deus está pedindo para eu falar isso aqui, porque tem alguém que precisa ouvir isso. As pessoas estão impossibilitando os homens e mulheres de Deus de ceiar, de ter comunhão com o Senhor. Falando, a palavra do Senhor fala o quê? Que a gente deve ver as nossas condutas, que se a gente não tiver em santidade, amém? Tiver brigado com o seu irmão, que a gente vai se alinhe com ele. Mas tem muitas pessoas que falam, que deixam as pessoas sem poder ceiar 6 meses. Deixam as pessoas sem poder tomar a Santa Ceia, às vezes 1 ano, falando que a pessoa está em pecado. Eu quero falar algo. Se for dessa forma, nem o pastor pode pecar, nem o pastor pode tomar ceia, nem o presbítero, o diácono pode tomar ceia, porque não existe um ser humano na face da terra que não peque. É impossível isso, é maldade humana deixar uma pessoa sem tomar Santa Ceia por quase 1 ano, sem poder ter comunhão com o Senhor por causa de doutrina humana. Isso não é bíblico, porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos, conscientemente ou inconscientemente. O fato de estar apontando o dedo para o pecado do irmão já é um pecado. Então, meu irmão e minha irmã, vigia na terra dos viventes. Se você está dentro de uma denominação que está te impedindo de tomar a Santa Ceia, eu acho que você tem que colocar diante de Deus e ver se isso realmente é do provento do Senhor. Eu não estou falando para você se rebelar. Eu já repreendo todo espírito de rebelião, porque isso é pecado. Mas coloca diante de Deus. Você está sendo impedido de algo que o Senhor Jesus morreu na cruz para que você tivesse acesso, que é comunhão com Ele. Como que um simples ser humano pode falar que você não está apto para ceiar? Ele é a 4ª pessoa da Trindade, por um acaso? Não é. A paz do Senhor, Joyce. Bom dia, minha linda. Não é. Gente, a gente precisa colocar tudo diante da luz do Senhor, diante da palavra de Deus. A gente, até o que eu estou falando aqui, coloca diante do Espírito Santo. Porque é homem peca, homem é falho. Mas não se deixa ser roubado, não se deixa ser roubada. Isso é seu por direito, isso é seu por herança. A Bíblia não fala nada que você precisa ser batizado. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que a partir do momento em que você reconheceu Jesus como seu único, suficiente Salvador, que você acredita na obra da cruz, você já pode ceiar. Você só tem que ver como que está a sua conduta. Você só tem que pedir perdão ali diante de você e Deus. É isso, ponto final. Passou disso, é tudo de homem, é tudo carnal, é tudo gente que quer colocar-se como a 4ª pessoa da Trindade. Você está em pecado. Você não pode cear. Você não pode isso. Ei, para, e você? Como que está a sua vida? E você que está espancando a sua mulher dentro de casa? E você que está roubando o dízimo?
Você está ceiando, hipócrita. Gente, eu não sei nem porque o senhor está falando isso. Por pecado ninguém pode ceiar. Por pecado ninguém poderia ceiar. Então, gente, se vocês estão sendo impedidos de ceiar, de ter comunhão com o Cordeiro, se você já entregou a sua vida a Jesus, se você está buscando ter presença e comunhão com Ele, por pecado ninguém pode ceiar. Porque nós somos pecadores lutando, gente. A gente é santo lutando contra o pecado. A gente é santo lutando contra o pecado, gente. Gente, todos os dias a gente peca. Todos os dias, quando a gente briga com os nossos filhos, fala palavras que não são para falar. Quando a gente briga com o nosso esposo, a gente está pecando, gente. Então a gente não poderia pecar. A gente não poderia ceiar de forma alguma. Então, em nome de Jesus, coloca isso diante do Senhor. Quanto tempo você tem sido roubado da comunhão de Cristo? Quanto tempo você está sendo roubado de comunhar com o Senhor? E se eu estou falando isso hoje é porque existem pessoas aqui que estão sendo impossibilitadas de ceiar por conta de pecado. E isso é mentira. Isso é estratégia de Satanás para fazer com que você não tenha comunhão com o Senhor. E você fique fraco espiritualmente. Então eu quero dizer para você que você pode ceiar todos os dias. Não é a santa ceia, é a ceia do Senhor. É a ceia que ele fazia com os discípulos. É a ceia que ele se assentava à mesa. É a ceia que você tem que fazer com os seus filhos. É a ceia que você tem que fazer com o seu esposo. É a ceia que você tem que pegar todos os seus filhos, colocar em volta da sua mesa, num domingo, num dia qualquer, em que você falar: Senhor, hoje eu quero reafirmar a presença do Senhor, do grande eu sou, sobre a minha casa e sobre a minha família. Vamos todos ceiar como família. É isso que Deus espera da sua vida. É isso que Deus quer que você faça. Vai ceiar a Santa Ceia na igreja, amém, vai. Mas você pode ceiar todos os dias, ter comunhão com o Senhor todos os dias. Isso vai fortificar o seu espírito. Isso vai matar a sua carne. Isso vai tirar os seus prazeres mundanos de dentro de você. Isso é uma chave espiritual do qual ninguém conta. Existem muitos pastores e pastoras, apóstolos, bispos que ceiam todos os dias, mas que não conta para as ovelhas. Sabe por quê? Porque eles querem ser vistos como a quarta pessoa da Trindade. Só eu sou forte, só eu posso ter comunhão. Só que hoje eu estou contando para você e eu quero que você conte para todo mundo. Eu quero que você conte para todo mundo que eles podem ceiar, que eles têm esse direito. Está na palavra, que não é pecado, que você não está enxovalhando o nome de Cristo, muito pelo contrário. Você está exaltando o sacrifício que ele fez na cruz. Você está reconhecendo o que ele fez por mim e por você. Todas as vezes que a gente ceia, todas as vezes que a gente come do corpo dele, que a gente bebe do sangue dele, a gente está falando: Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor não precisava fazer isso, o Senhor fez. Obrigada porque o Senhor não precisava ter sido espancado, morto, Pai, da forma como foi, e o Senhor fez. Quando a gente ceia, a gente reconhece o sacrifício de Cristo. A gente entende que cada chicotada que ele levou era para ser nossa. A gente entende que a cruz que ele levou era para ser minha e sua. Então, gente, vamos quebrar esse espírito de religiosidade. Vamos destronar isso em nome de Jesus. Vamos tomar posse do DNA de Cristo de forma única. Eu quero falar para vocês que quando vocês ceiam, vocês sentem o corpo de vocês ser tocado. E quando vocês forem ceiar na Santa Ceia, vocês vão viver experiências sobrenaturais. Porque vocês já vão estar sendo alimentados com o corpo e com o sangue de Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Estão se fortalecendo. Amém? Façam isso. Gente, não é nada, você não precisa gastar com nada. Existem ceias que vendem pelo Mercado Livre. Às vezes eu e meu esposo, quando a gente faz culto em casa, a gente compra ceinhas, amém? É R$30 pelo Mercado Livre, eu acho que vem 38 ou são 40 ceias. Essas ceias que dão na igreja, é 30 e poucos reais, mas você pode comprar 1 litro de suco e você tomar todos os dias, deixa na geladeira, pega um pedacinho de bolacha, não precisa ser pão, qualquer coisa, tá no seu jejum, ceia. Eu quero falar para vocês algo, uma chave que eu faço. Quando eu tô no jejum, eu ceio.
às vezes 2 vezes, 3 vezes ao dia. Principalmente quando eu vou fazer alguma libertação, quando eu estou passando por uma batalha muito grande, eu ceio 3 vezes ao dia. E olha só, amém. Vende na internet, gente, amém? Eu ceio e eu me sinto forte. Eu me sinto forte. O meu espírito, eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto o meu corpo, sabe, vigorado. O meu corpo físico revigorado. O meu espírito revigorado. Sabe, matando a minha alma. A gente não tem mais vontade de pecar. Amém, Damião. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Façam isso. Eu sei que vocês, se vocês fizerem isso, gente, vocês que já estão voando na presença de Deus, se vocês colocarem essa rotina na vida de vocês cearem todos os dias, de vocês colocarem, agregarem a ceia ao jejum de vocês, gente, eu quero falar para vocês que os capeta vai ficar doidinho, eles já estão doidinho porque eu estou ensinando tudo isso aqui para vocês. Eu já estou trazendo coisa que ninguém fala. Eles já estão tudo doido, amém? Mas eu vou continuar e trazendo ainda muito mais. Amém. Oh, Damião, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero falar para vocês, gente. Amém. Quando eu falo de Deus, eu me quebranto. Amém? Quando eu falo de Deus, quando eu falo de Jesus, eu choro. Depois que eu entregar o jejum, o que posso fazer? Depois que você entregar o jejum, continue em comunhão com Ele. Da mesma forma que você tem comunhão com Jesus durante o seu jejum, estende isso. Porque parece que quando a gente está no jejum, a gente busca mais a presença de Deus, não é? Pelo menos eu no começo, quando eu estava no jejum, porque eu estava no jejum, amém, Damião. Quando eu estava no jejum, parece que eu orava mais, que eu buscava mais, porque eu estava no jejum. Então, depois que você entregar o jejum, o que você pode fazer? Continuar. Isso. Pode tomar. Eu falo sobre a ceia, eu tomo em jejum e depois. Não, pode tomar durante o jejum. Não tem problema de tomar. Não quebra o jejum. Amém? Se você está fazendo um jejum total, sem água e sem alimento, se você tomar a ceia não quebra o jejum. Tá? Muito pelo contrário. Se você está no jejum total, um exemplo, tem pessoas que fazem 24 horas, né? Sem água e sem pão, sem alimento. Se você colocar a ceia, você vai conseguir estender, porque você vai estar sendo alimentado pelo Espírito. Tá entendendo a chave? É por isso que grandes homens e mulheres de Deus fazem jejuns muito grandes. Existem pessoas que fazem 40 dias só na água. Elas ceiam, muitas delas ceiam. Só que as pessoas não falam. Amém? Porque não é todo mundo que tem esse entendimento. Amém? Então ceia, não vai quebrar o seu jejum não. Só, é o que nem eu falei. Só não coloca muito suco e um pedaço muito grande de pão. É igual a ceia da igreja, tá? Aí você lê uma passagem ali de Santa Ceia, coloca diante do Senhor e ora, consagra e se alimenta. E declara tudo que você quer ceando. Amém? Bom, gente, é isso. A palavra-chave de sabedoria é Provérbios 27, 2. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas e não seus próprios lábios. Amém? Então a gente precisa deixar que os outros venham nos elogiar. Não a gente mesmo ficar falando da nossa própria boca e que as outras pessoas falem de nós mesmos. Porque quando nós carregamos Cristo, as pessoas reconhecem quem nós somos. Porque quando a gente começa muitas vezes a falar de nós mesmos, existe um orgulho, um ego muito grande. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque foi isso que fez Lúcifer cair. Foi isso que fez Lúcifer ser expulso do céu. O ego, o orgulho, a soberba. Amém? Oi, Thaís! Bom dia! Bom dia! Amém? Bom, eu vou orar para que a gente possa encerrar. Espero que vocês façam isso. Amém. Bom dia, Vilma. Amém, sogro. O Senhor também. Fiquei feliz que o Senhor entrou na live. Amém. Fiquei muito feliz de ver o Senhor aqui. Amém, Vilma. Oi.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus por todos vocês, amém? Glória a Deus. Eu vou orar para que a gente possa encerrar, tá bom? Para que vocês possam aproveitar o final de semana com a vida com a família de vocês, com os filhos, com os maridos, você sozinha com Cristo Jesus, você que está procurando alguém, saiba que existe alguém que está do seu lado todos os dias e que quer ceiar com você. Bem-vinda, Thaís. Amém. Você que não tem uma pessoa, um cônjuge, Deus está pedindo para eu fazer algo aqui hoje. Vou falar algo para vocês. Jesus é o nosso noivo, amém? Você, mulher. Vou falar agora para as mulheres, depois eu falo para os homens. Convida Jesus a ceiar com você hoje. Convida Jesus a fazer parte deste momento com você. Vocês vão viver experiências sobrenaturais que depois vocês vão me contar. Amém? O Espírito Santo pediu para eu falar isso. Você, homem, convida o Espírito Santo para fazer isso com você. Convida o Espírito Santo para ceiar com você. Puxa uma cadeira, senta ali, conversa com o Espírito Santo. Faça esse ato profético, que Deus vai mover os céus. Amém? Deus pediu para eu falar. Eu só estou passando um recado. Façam esse ato profético. Desenvolvam esse hábito de convidar o Espírito Santo, você homem, você mulher, ou você, convidem o Espírito Santo e Jesus, que Deus vai fazer algo sobrenatural. Vocês já têm os melhores companheiros até que o seu melhor venha, que é o Espírito Santo e Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a sua companhia perfeita. Ele é a sua companhia perfeita até que o melhor de Deus venha sobre a sua vida. Até aquele que foi preparado pelo Senhor para fazer parte da sua família, criar uma família com você, venha sobre você, venha até a sua vida. Façam isso, que vocês vão ver como Deus vai transformar as coisas. Vai ficar mais fácil a espera. Vai ficar mais fácil e não vai se tornar um fardo. Amém? Querido Deus e amado Pai, é na autoridade, Senhor, do teu santo nome, que eu louvo, engrandeço, exalto o Senhor por mais esta live. Obrigada, Jesus. Obrigada porque eu sei que o Senhor, ó Deus, vai restaurar o DNA deste homem, o DNA desta mulher. Eu sei que o Senhor, Pai, vai estar realinhando, Senhor, corpo, alma, mente e espírito. Eu sei que o Senhor entregou, Pai, sobre eles uma chave poderosa, do qual eles vão, Senhor, adentrar o sobrenatural do Senhor, do qual eles vão, Senhor, entrar a níveis ainda mais profundos, Senhor, na tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, esses DNAs agora sendo restaurados em nome de Cristo Jesus. Um DNA de Cristo sobre a vida deles. Os DNAs, Senhor, que foram, Senhor, corrompidos, eu declaro agora restituição. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora, Espírito Santo de Deus, restituição desses DNAs. Restitui, Senhor. Restaura. Lava com o sangue do Cordeiro. Que toda semente corruptível, Senhor, venha se tornar, Senhor, uma semente incorruptível em Cristo Jesus. Eu declaro o DNA de Cristo, o DNA do leão da tribo de Judá, o DNA do grande eu sou, do Jeová Rafá, Jeová Nissim, Jeová Elohim, em nome de Jesus, Senhor, um DNA de guerreiro, um DNA de guerreira, um DNA de filho, um DNA de filha. Em nome de Jesus, eu declaro agora, Pai, o DNA de príncipe e de princesa sendo restaurado. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu declaro hoje, Pai, sobre a vida deles, que o DNA deles, Pai, estão sendo restaurados. Em nome de Jesus. Amém?
Pai, eu declaro e abençoo a vida de cada homem e de cada mulher aqui. Pai, abençoa, Senhor, a família deles. Pai, abençoe, Senhor, os filhos. Abençoe os pais. Abençoe a parentela. Eu declaro as comportas do céu sendo abertas, Senhor, sobre todos eles. Pai, aqueles que precisam, Senhor, de libertação, de causa na justiça. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, venha libertar, Senhor, aqueles que estão cativos. Aqueles que estão com causas na justiça, que precisam da sua mão forte. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, assinar as sentenças favoráveis, Senhor, ao Senhor. O Senhor é o justo juiz. O Senhor, ó Pai, é quem abre porta onde não tem porta. O Senhor é quem dá a palavra final. E eu lanço um decreto nas regiões celestiais, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que estão com causas na justiça, que o Senhor, ó Pai, venha assinar de forma favorável para este homem e para essa mulher. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão precisando de libertação, que o Senhor venha com libertação. Visita a vida do Júnior, Pai, em nome de Jesus. Visita a vida de todos aqui que precisam de cura, de restauração, libertação, que estão cativos em meio ao pecado. Eu declaro todos os cativeiros sendo abertos agora. Eu declaro todos os grilhões sendo quebrados agora. Eu declaro, Senhor, que todas as maldições hereditárias sejam agora anuladas na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora o fogo do avivamento sobre cada casa aqui, Pai, representada por cada um que está aqui. Eu declaro o fogo do Espírito Santo, Pai, pairando, Senhor, sobre os ambientes, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que a opressão já bateu em retirada. E eu declaro que eles terão um ambiente do céu, um ambiente da glória do grande eu sou. Eu declaro fluir, Pai, do Espírito Santo. Eu declaro o rio da vida, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Aqueles que estão com parentes enfermos, eu declaro e profetizo cura. Que eles profetizem cura, Pai, em nome de Jesus. Que eles venham ser curados, que eles venham ser restaurados. Que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, ser libertos. Aqueles, ó Pai, que estão com parentes, ó Pai, internados, eu declaro, papai, que o anjo do Senhor vai nos hospitais agora, liberando cura, profetizando cura, tomando os médicos. Que todo espírito da morte bata em retirada, em nome de Jesus. Aqueles que precisam de porta de emprego, que o Senhor abra a porta de emprego em nome de Jesus. Aqueles que precisam de provisão financeira, eu clamo agora pelo Jeová Jireh, o Senhor que tudo faz, o Senhor que tudo provê. Surpreenda o seu filho nessa manhã, nesse dia, Pai. Surpreenda, traz, Senhor, o novo. Traz, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, vida onde não há mais esperança. Em nome de Jesus, os que precisam de libertação, papai, no espírito, na alma, na mente, os que estão com a mente cativa por conta de depressão, ansiedade, burnout, sejam curados agora da mente de vocês, em nome de Jesus. Eu declaro todas as mentes sendo libertas agora de todo cativeiro emocional, de todo cativeiro espiritual. Pai, em nome de Jesus, vai libertando todas as mentes que estão aprisionadas, que estão com embotamento mental. Eu corto agora toda condenação, toda ligação de nosferatos na mente dessas pessoas que estão impedindo eles de raciocinar, que estão impedindo eles, Senhor, de escutar a voz do Senhor, que estão impedindo eles de lerem a Bíblia. Eu declaro seja anulado, quebrado agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão, Senhor, cansados no espírito, traz o revigor, Pai, em nome de Jesus. Aqueles, ó Pai, que estão se sentindo cansados espiritualmente, peço que os anjos do Senhor agora troquem todas as armaduras espirituais. Troca o capacete, Senhor, em nome de Jesus. Troca a couraça da justiça, troca o escudo da fé, troca, Senhor, a espada da palavra, o cinturão da verdade e as botas do evangelho da paz. Que eles sintam agora, papai, os anjos do Senhor acoplando, Senhor, em seu corpo espiritual agora, Senhor, essas novas armaduras, para que eles possam, Senhor, estar, Senhor, agora, papai, revestidos e lutar e buscar pelo revestimento e buscar, Senhor, pelo DNA de Cristo. Em nome de Jesus, visita, Senhor, a vida do Nicolas e do Nelson. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro com essas vidas, vai de encontro, Senhor, com eles, que o Senhor venha, papai, em nome de Jesus, revestir, revigorar, guardar, blindar, livrar de todo mal, de todo homem mau, Pai, de todo caminho, Senhor, tortuoso. Limpa, Senhor, em nome de Jesus, toda a maldade, que se por um caminho veio, Pai, por 7 baterão em retirada. Coloco eles debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do todo onipotente, do nosso grande eu sou. Em nome de Jesus, toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus, visita, Senhor, o Luiz Gustavo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro cura. Eu declaro cura sobre a saúde do Luiz Gustavo agora. Em nome de Jesus, eu declaro todas as células do corpo dele sendo restauradas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, que todo espírito de enfermidade bata em retirada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Toda honra, toda glória, todo poder, toda adoração e exaltação sejam dados a Ele. Amém? Foi um prazer estar com vocês.